Olá, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora de Língua Portuguesa, Maria da Glória. Vamos dar continuidade à nossa aula sobre sinais de pontuação? E hoje nós vamos falar sobre o que, professora? Nós vamos falar hoje sobre vírgula, ponto e vírgula, dois pontos, aspas, travessão, reticências e parênteses. Ufa, muita coisa, né? Então, bora começar logo. Agora nós vamos falar sobre as regrinhas de colocação e utilização da vírgula. Onde a gente vai utilizar e como a gente vai utilizar a vírgula. A primeira regrinha é isolar o vocativo. Mas o que é vocativo, professora? Vocativo é evocar, chamar. Aí abaixo tem alguns exemplos, vamos ver. Maria, vem cá. Não tá chamando, ó. Maria, vem cá. O vocativo é Maria. Então, depois do vocativo, vírgula, sempre vírgula. Segundo exemplo, Dona Glória, a senhora persiste na ideia de meter o nosso Bentinho no seminário? Então, o vocativo nessa frase é Dona Glória, que é o chamamento, o jeito que a pessoa está chamando a outra, né? Terceiro exemplo, Senhor, posso ajudar? O vocativo aí é Senhor. Após o vocativo, vírgula. Após o vocativo, vírgula. Eduardo, traga os meus documentos até aqui. Eduardo, vocativo, vírgula. Traga os meus documentos até aqui. Então, sempre após o vocativo, utiliza-se a vírgula, certo? Vamos passar para a próxima regrinha. Isolar o aposto. Mas o que é o aposto, professora? O aposto é o termo ou a frase que explica a anterior. Como assim, professora? Vamos ver aqui nos exemplos. Primeiro exemplo. Maria da Glória, vírgula, professora de língua portuguesa, vírgula, está fazendo regime. Mentira! Então, o aposto aí é a frasezinha professora de língua portuguesa. Por que é essa frase? Porque ela está explicando o que eu sou. Maria da Glória, né? A frase anterior. Maria da Glória é o quê? Professora de língua portuguesa, vírgula. Está fazendo regime. Então, essa frase, professora de língua portuguesa, está explicando o que eu sou. Então, está explicando o termo anterior, que Maria da Glória é. Certo? Então, todo o aposto, toda a explicação do termo anterior vai vir entre vírgulas. Certo? A gente vai isolar essa frase entre vírgulas. Segundo exemplo, Bahia Formosa, única baía do Rio Grande do Norte, tem a sua economia focada na agricultura e aquicultura. Bom, aqui no segundo exemplo, falamos sobre Bahia Formosa, óbvio. Só que, aí na frasezinha do meio, única baía do Rio Grande do Norte, está explicando o que Bahia Formosa é. Então, essa frase está explicando o termo anterior, a frase anterior, a palavra anterior a ela, certo? Então, única baía do Rio Grande do Norte está explicando o que Bahia Formosa é, onde ela se localiza, certo? Está dando uma explicação. Quando isso acontece, a gente chama de aposto, e esse aposto ele vai estar sempre isolado entre vírgulas. Veja que tem uma vírgula no começo, outra no fim dessa frase para isolar. No terceiro exemplo, José Saramago, único escritor de língua portuguesa a ganhar o Nobel de Literatura, faleceu em 2010. Veja aqui, essa frase que está em amarelo bem destacado, o único escritor de língua portuguesa a ganhar o Nobel de Literatura, está explicando o que Saramago é e o que ele ganhou. Está dando uma explicação sobre ele, certo? Então, quando isso acontece,
quando há um aposto, quando há uma explicação, uma frase explicando a outra anterior, nós isolamos por vírgula. Ai, professora, como é difícil. Não é nada difícil, vamos prestar atenção. Primeiro a gente viu que o vocativo vai ser sempre isolado por vírgula, certo? O vocativo, né, aquele chamado. E agora a gente está vendo o aposto que é a explicação do termo anterior. Quando houver uma frase explicando a frase anterior, a frase que a gente já leu, ela vai ser sempre isolada por vírgula, certo? Agora vamos para a próxima regrinha. Separar datas, lugares, endereços e números. Essa é fácil, essa é bem facilzinho. Aqui embaixo tem uns exemplos, né? Primeiro exemplo. Bahia Formosa, 22 de julho de 2020. Vejamos que aqui o lugar está separado, ó, separando as datas. No primeiro exemplo. Bahia Formosa, lugar. Vamos separar, vírgula. 22 de julho de 2020. Aqui estamos separando os lugar e data, né? Bem separadinho, com uma vírgula. Então, toda vez que você for colocar algo em algum documento, em alguma carta, em algum bilhete que for colocar esses dados, lugares e datas, sempre devem ser separados por vírgula. É uma regra, certo? É obrigatória a utilização dessa vírgula. Segundo exemplo, endereços e números, né? Vamos ver aqui. Rua Getúlio Vargas, vírgula, número 123. Então, aqui, ó, o endereço e número. O endereço, Rua Getúlio Vargas, vírgula, número 128, né? Então, tá separando aí o endereço dos números com a vírgula. Então, sempre, endereços e números vão ser separados por vírgulas. E lugares e datas também, certo? Vamos para a próxima regrinha. Enumeração de 2 ou mais elementos. Essa é bem fácil, né, gente? Vamos ver os exemplos aqui. Fui ao mercado comprar pão, vírgula, salame, vírgula, queijo, vírgula, batata, vírgula, arroz, vírgula, refrigerante, vírgula, feijão e também papel higiênico. Nesse primeiro exemplo, vejamos que todos os itens da compra, né, estão sendo separados por vírgula. Enumeração. Primeiro pão, salame, queijo, batata, arroz. Então, quando for 2 ou mais elementos, aqui tem vários, né? Vão ser separados por vírgula, menos o último. Veja que o último, feijão e também papel higiênico. O último, a gente não vai colocar vírgula, a gente vai colocar a letra E para separar e terminar a frase, certo? Segundo exemplo, a minha nota será composta pelo seminário, atividades, comportamento e trabalhos. Aqui também tem uma enumeração, né? Que fala sobre a composição da nota do aluno, né? Vai ser composta pelo seminário, 1, atividade, 2, comportamento, 3. E o último, como eu falei, sempre será através da letrinha E, certo? O último quesito, ele vai ser separado pela letra E. Só o último, os restantes vai ser por vírgula. Então, listas de compras, se você quiser fazer de forma seguida, assim, sempre separar por vírgula, certo? E o último, quando você estiver terminando, aí coloca o I, o último quesito, certo? E agora, a próxima regra será sobre isolar expressões explicativas. Como assim, professora? Quais são essas expressões explicativas? Como o próprio nome diz, é quando ela está explicando, né? E essas expressões são ou seja, isto é, ou melhor, digo, por exemplo, aliás, e tem muitas outras aí. Primeiro exemplo,
José Saramago morreu no dia 18 de julho, vírgula, aliás, junho. Que ela aqui no primeiro exemplo está se explicando, certo? Aí ela isolou a expressão explicativa, aliás, entre vírgulas, né? Quando a gente diz isolar, a gente coloca entre vírgulas, para ela ficar sozinha, né? No meio das duas vírgulas. Aliás, junho. Ela se explicou, porque ela errou, colocou julho. Só que, na verdade, é junho. Então, ela se explicou mais na frente. Então, para colocar a explicação, ela colocou a expressão aliás. Quando vier expressões explicativas, sempre vão ser entre vírgulas. Segundo exemplo, o governador, ou melhor, o excelentíssimo senhor governador, dará um aumento de 100% à classe policial. Olha lá, nesse exemplo, a expressão explicativa é ou melhor. Ó, vamos ver de novo. O governador, ou melhor, o excelentíssimo senhor governador, ou seja, ele está especificando, se explicando melhor, né? Então, para colocar essa explicação, ele colocou uma expressão explicativa antes, né? Que será sempre isolada por vírgula. Qual é essa expressão explicativa? Ou melhor, tá entre vírgulas aí, ó, para explicar no restante da frase que vem posteriormente, ó. O governador, ou melhor, o excelentíssimo senhor governador, né? Tá explicando melhor, né? Que ela tinha colocado o governador. Aí colocou excelentíssimo, para ficar mais adequado, né? Dará um aumento de 100% à classe policial. Entenderam? Quando vier expressões explicativas, vão ser sempre isoladas por vírgulas. O próximo item é antes das conjunções adversativas e conclusivas, certo? Professor, essas expressões adversativas e conclusivas quais são? Aqui eu coloquei algumas para vocês, né? Mas, porém, entretanto, contudo, todavia, assim, logo, por isso. Tem muitas outras, essas são apenas algumas delas. Aqui abaixo eu coloquei 2 exemplos, vamos ver quais são? Fui ao jogo de futebol, vírgula, mas não encontrei ninguém. Ponto final, né? Sempre o ponto. Então, antes da conjunção adversativa, mas, sempre haverá vírgula, certo? Então, é antes, não é depois. Muitas pessoas colocam depois, mas não é depois, é antes, certo? Vamos ao segundo exemplo. Vanessa estava preparada para a avaliação, vírgula, portanto, não ficou nervosa, certo? Então, antes da palavra portanto é uma conjunção conclusiva, certo? Que ela significa conclusão, que você vai concluir alguma ideia ou algum fato, certo? Então, antes da palavra, você vai colocar uma vírgula. Antes de qualquer uma dessas palavras que eu mencionei aqui em cima, mas, porém, entretanto, contudo, todavia, assim, logo ou por isso, haverá uma vírgula. Próximo quesito é isolar elipse. Professora, o que molesta é elipse. Elipse não é eclipse, não? Não, gente, parecido, mas é completamente diferente. Vamos ver? Mas o que é elipse, né? Elipse é quando tem um termo ou uma palavra que eu já citei antes e não quero citar novamente. Daí eu utilizo a vírgula no lugar dessa palavra. Vamos ver aqui nos exemplos? A Andresa fala inglês e Nicole francês. Bom, o que essa frase diz? Ela diz que a Andressa fala inglês e Nicole francês. Mas essa vírgula, como ela é um elipse, ela está substituindo uma palavra. Qual palavra que ela está substituindo aí? Que eu não quero repetir, que eu já falei nessa frase, mas eu não quero repetir de novo. Eu coloquei uma vírgula. Qual é?
Andressa fala inglês e Nicole fala francês. Então, para mim não repetir a palavra fala, o verbo falar novamente, eu coloquei essa vírgula. Quando isso acontece, é uma elipse. Eu coloquei uma vírgula para substituir a palavra que eu não queria repetir na frase. Então, essa é uma das maneiras de utilizar a vírgula, certo? Vamos ver o segundo exemplo. Eu fiz faculdade de letras. Ponto e vírgula. Ele, de economia. Ele, vírgula, de economia. Então, aqui nessa frase, eu digo que eu fiz faculdade de letras. E ele, né? De economia. Então, essa vírgula aqui, qual era a palavra que eu estou substituindo e coloquei a vírgula? Qual é a palavra que eu já escrevi aqui nessa frase? Que era para me repetir aqui, mas eu não quis. Então, eu coloquei a vírgula, para não ficar repetitivo. Vamos ler a frase novamente. Eu fiz faculdade de letras, ele, faculdade de economia. Então, no lugar da palavra faculdade, para mim não repetir novamente aqui, de novo, na mesma frase, aí eu coloquei uma vírgula. Essa vírgula vai estar substituindo a palavra faculdade, certo? Para mim não repetir, não ficar redundante, certo? Aí nós colocamos a vírgula, o que a gente chama de elipse, quando há essa substituição da palavra pela vírgula. Entenderam? Ok? Tudo certo? Vamos passar para a próxima? Separar orações. Como assim, professora? Vamos ver no exemplo. João gritou, Ana saltou, Pedro dançou, todos sorriram. João gritou. Pronto, isso aqui é uma frase, certo? Vírgula, Ana saltou, você entendeu? Outra frase. Vírgula, Pedro dançou, vírgula, todos sorriram. Então, para separar frases, em vez de você colocar sempre ponto e fazer uma frase desvinculada da outra, nós colocamos a vírgula para separar as orações, certo? Veja, palavras, nomes próprios, letra maiúscula. João, Ana, Pedro, letras maiúsculas, certo? Então, para separar orações, vírgula. Vamos agora para o ponto e a vírgula, né? O ponto e a vírgula, ela pode, veja bem, pode ter a mesma função da vírgula. Só pode. E também pode ter a mesma função do ponto. Então, em alguns casos, você pode colocar a vírgula, aliás, o ponto e a vírgula, no mesmo lugar que você colocaria a vírgula. Vamos ver aqui alguns exemplos. No parque de diversões, as crianças encontraram 2 pontos. Brinquedos, ponto e vírgula. Balões, ponto e vírgula. Pipoca e doces. Lembra que no último item a gente sempre coloca o E, né? Nunca coloca vírgula ou ponto e vírgula. Mas aqui, onde colocamos o ponto e a vírgula, poderia ser uma vírgula também, não poderia? Sim. Então, veja que o ponto e a vírgula podem substituir vírgulas também, em alguns casos. Vamos ver o segundo exemplo. Gostaria de vê-lo hoje, todavia, só o verei amanhã. Esse ponto e vírgula, além dele substituir a vírgula, em alguns casos ele tem uma pausa um pouquinho maior que a vírgula. Veja na entonação da frase. Gostaria de vê-lo hoje, todavia, só o verei amanhã. Perceba que eu dou uma pausa um pouquinho maior que quando eu falo todavia, né? Ó, gostaria de vê-lo hoje, todavia, só o verei amanhã. O ponto e a vírgula tem uma pausa um pouquinho maior, mas ela tem a função também do ponto. Aqui poderia ser um ponto final também. Eu gostaria de vê-lo hoje, ponto. Terminou a frase, terminou a ideia. Aí você já continuaria, todavia, vírgula, só o verei amanhã. Certo? Um pouquinho complicado, mas dá para pegar.
Quando eu vou utilizar os dois pontos, né? Bem fácil, gente. Primeira regrinha. Nós vamos utilizar os dois pontos para citar a fala de alguém. E geralmente em textos narrativos, né? Que a gente encontra muitos dois pontos. Vamos ver alguns exemplos aqui. Olhou para mim e disse, dois pontos. Queria entrar. Queira entrar, por favor. Sempre antes da fala do personagem, quando a gente vai dar início à fala, dois pontos, travessão, e segue a fala do personagem. Vamos aqui no segundo exemplo. Sobre o ato de ensinar, Paulo Freire disse. Olha, está entrando já com a fala, dois pontos. Aspas. Ensinar não é transferir conhecimento, vírgula. Olha, vírgula antes da conjunção mais. Mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Ponto, fecha aspas, certo? Então, antes da fala do personagem, da pessoa, quando você vai dar início à fala, você vai colocar os dois pontos, certo? Outra regrinha para usar os dois pontos. Iniciar uma enumeração. Certo? Vamos ver no exemplo. Mamãe foi ao supermercado e comprou 2 pontos. 2 pacotes de arroz, 1 quilo de feijão e 2 quilos de frango à passarinha. Quando ela começou a enumerar, ela colocou 2 pontos. Ó, veja que tem 2 pacotes de arroz, vírgula. Tá enumerando, ó, 2. 1 quilo de feijão e 2 quilos de frango à passarinha. Quando for enumerar, iniciar a enumeração antes, você vai colocar os 2 pontos. Agora, onde colocar as aspas que a gente viu até nesse exemplo anterior? Vamos ver onde colocar? Onde eu vou colocar, professora, aspas nas palavras? Em palavras estrangeiras, gírias, expressões populares, arcaísmos. O que é arcaísmos, professora? Palavras antigas, né? Expressões antigas. E neologismo, novo, logismo, palavras, né? Novas palavras. Vamos ver aqui em 3 exemplos abaixo, nós vamos ver a utilização da aspas, onde a gente deve colocar. Primeiro exemplo, há trombadinhas, entre aspas, né? Nas cidades grandes, batendo carteiras, também está entre aspas. Veja que a palavra trombadinha é o que? Uma gíria, né? Então, está entre aspas. Batendo carteira. Batendo carteira é uma expressão popular ou uma gíria, pode ser também. Que significa o quê? Roubando, né? Tá entre aspas. Segundo exemplo. Por favor, antes de ir embora, faça um backup dos arquivos. Essa palavra backup, por que ela está entre aspas, professora? Simples, porque ela é uma palavra estrangeira, uma palavra em inglês. Mas, professora, a gente utiliza tanto essa palavra no dia a dia. Pois é, ela é conhecida e muito utilizada por nós, porém ela não é da língua portuguesa, ela é da língua inglesa. Então, quando a gente vai colocar em textos, lembre-se bem que é na forma escrita. Quando a gente for colocar em textos, palavras estrangeiras, gírias, expressões populares sempre vão ser entre aspas, certo? Próximo exemplo. Ele mora lá nos, abre aspas, Cafundó do Judas, fecha aspas. Essa expressão Cafundó do Judas, ela é uma expressão popular, quer dizer longe, né, distante. Um lugar muito difícil de ir. Então, gente, expressões populares, aspas, certo? Bem fácil. Outro lugar onde a gente vai colocar aspas, antes e depois da citação da fala de outra pessoa. Vamos ver alguns exemplos aqui. Segundo o presidente da República, 2 pontos, só vai iniciar uma fala, né, que a gente já viu ali. Aqui, logo após vem a fala do presidente, a fala
escrita como realmente ele disse. Quando a gente vai colocar a fala correta, que realmente o presidente falou, ou a pessoa que você vai escrever falou, você vai colocar na íntegra como ela falou, escrever como ela disse, você vai colocar entre aspas, certo? A fala dela entre aspas. Iremos combater a crise, foi o que o presidente da República falou, exatamente da forma que ele falou, e que foi colocado entre aspas. Outro lugar onde a gente deve usar aspa é quando for assinalar ou palavras ou expressões irônicas. Quando a gente é irônico no dia a dia, né? Vamos ver alguns exemplos aqui. Primeiro exemplo. Eles são os anjinhos. Esses anjinhos, entre aspas, né? Quer dizer ao contrário, né? Quando eles são demoninho mesmo. Mas aí tem anjinho só pra, né? Amenizar a situação. Até no dia a dia, quando a gente fala... Querida, como você está? Esse querida não é bem uma pessoa querida quando a gente fala, né? Então, quando a gente vai usar ironias na escrita, lembre-se bem que é todas as regrinhas utilizando na escrita. Nós vamos colocar aspas, ironias, vamos acrescentar aspas, certo? Travessão. Professora, como a gente vai usar a travessão? Tão simples. Vamos lá. Primeiro, marcar a fala de alguém no texto. Como eu já falei no anterior, quando a gente vai começar a fala do personagem, um pouquinho antes a gente vai colocar os 2 pontos. Depois de 2 pontos, o travessão, certo? Vamos exemplo. João disse, 2 pontos. Vamos começar a fala? Travessão. Estou com fome. Certo? Então, toda vez que for marcar a fala de alguém, a fala do personagem, travessão. Onde mais eu vou colocar o travessão? Quando a gente for separar palavras ou frases intercaladas, né? Como assim? Quando a gente quiser evidenciar alguma frase, alguma palavra, destacar. Nesse exemplo, a gente vai ver como é que funciona. Ó. O grupo teatral, travessão, super elogiado, travessão, estava deixando o hotel esta manhã. Então, o que a gente quer destacar, a frase que a gente quer destacar aqui é super elogiado. Então, nós vamos colocar, isolar essa frase com travessão, no começo e no fim da frase, certo? Isolamos, vai dar um maior destaque a essa frase. E é onde a gente pode utilizar também o travessão, para isolar, separar frases ou palavras para ficar destacadas. Também para enumerar. Às vezes, numa lista, quando a gente vai escrever, a gente coloca, né, um travessãozinho. Por exemplo, nesse exemplo abaixo. Hoje eu vou comprar traço, travessão, uvas, abaixo, travessão, carnes e assim sucessivamente. Esse é outro caso que a gente pode utilizar também o travessão. A reticências, professora. A reticências, ela é representada por 3 pontinhos, ó. Veja aqui em cima, 1, 2, 3, reticências. O que ela quer dizer? Num texto, ela representa interrupções de ideias. Quando a ideia que você quer concluir, você provavelmente esqueceu ou aconteceu algo para você não lembrar. Exemplo. Ele disse que não queria, mas nada disso teria acontecido se... Você sabe. Então, esse se, quando ela deu uma pausa, é porque ela esqueceu exatamente o que foi, ou não quis dizer, interrompeu. Quando isso ocorre no texto, quando a ideia do escritor ou do personagem não conclui, não é concluída, ele coloca 3 pontos, reticências, sabe? Próximo exemplo. Onde a gente deve colocar também reticências? Onde, numa frase ou num texto, demonstrar hesitação, dúvidas e esquecimento. Como eu falei anteriormente, por não há dúvida ou algum esquecimento da ideia do personagem ou do escritor ou da pessoa,
ela dá uma pausa de como se estivesse tentando lembrar ou estivesse com dúvidas. E na escrita a gente acentua essa dúvida e essa interrupção de ideias com as reticências. Vamos ver aqui no exemplo. Daí ele pegou, como se diz mesmo? Uma boina. Então, nessa frase houve um esquecimento, né? Esqueceu o personagem, esqueceu o que foi que o rapaz pegou. Lembrou já no finalzinho. Certo? E também a gente pode utilizar reticência quando a gente quer demonstrar a continuação da ação ou do fato. Nos exemplos aqui abaixo, vamos ver. Exemplo 1, 2, 3, 4. Reticências. Quando isso ocorre, o que quer dizer? Na verdade, eu estou escrevendo, né? 1, 2, 3, 4. Chegou no 4, eu não vou concluir. Vou colocar reticência. Quer dizer que há uma continuação. Só que eu não quis escrever. Ou não quis continuar. Mas a reticência diz que há uma continuação. No próximo exemplo, né? A, B, C, depois é o que? D, E, F, G. Então, há uma continuação aí. Então, eu não quis escrever, mas coloquei os 3 pontos, reticências, para indicar que há uma continuação. Eu que não quis escrever, mas há uma continuação. Então, quando você vê isso no texto, quer dizer que há uma continuação aí, só que houve uma interrupção, por algum motivo, certo? Compreenderam aí? Parênteses agora, né? Como é que a gente vai utilizar o parênteses? Em dados bibliográficos. Como assim, professora? Quando a gente vai fazer informações, escrever informações de livros, de revistas, de jornais, a gente vai sempre colocar entre parênteses. Por exemplo, aqui tem uma frase: agora eu quero contar as histórias da beira do cais da Bahia. Isso aqui é uma frase de um livro e as informações do livro estão entre parênteses, certo? Jorge Amado, vírgula, Mar Morto, vírgula, 1936. Quer dizer que o livro é de Jorge Amado. O nome do livro é Mar Morto. E o livro foi publicado em 1936. Então, essas informações do livro, bibliográficas, vão estar entre parênteses, certo? Outro lugar onde vamos colocar os parênteses é para indicar gênero, feminino, masculino, singular e plural. Vamos ver nos exemplos abaixo. Aluno, mas aí eu quero me referir também a aluna e não quero escrever a palavra aluna. Então, pego um parênteses, abro, coloco uma letrinha A e fecho o parênteses. Essa letrinha A indica também o sexo feminino. Então, aqui aluno, abre parênteses, A, fecha parênteses. Ou aluna, né? No segundo exemplo, alunos. No plural, masculino, no plural. Só que eu quero também me referenciar ao feminino também no plural. Como é que eu faço? Abro um parênteses na frente da palavra alunos, coloco as e fecho parênteses. Então, esse AS, vai estar representando o sexo feminino no plural. Certo? Então, quando eu for me referir a sexo, ao gênero feminino, masculino, ou o número singular e plural, vamos utilizar o parênteses, ok? Bom, gente, agora é com vocês. Qualquer dúvida, reveja o vídeo quantas vezes for necessário, porque é um assunto um pouco complicado de se pegar logo assim de primeira, eu entendo. Mas o vídeo tá aí para vocês olharem, reverem o quanto for preciso. Vou passar atividades para vocês
se aquecerem e se exercitar aí nas regrinhas dos sinais de pontuação, certo? Tem o primeiro vídeo que eu aconselho quem não viu ver, ok? Façam todas as anotações, é necessário que vocês façam essas anotações no caderno. E é isso. Até a próxima aula.